o sol e a lua, a voz do ventre, a essência pura, força que acolhe, firmeza que guia, luz que se expande em sabedoria. Sou fogo que dança com águas do ser, sou vento que ensina a florescer. O masculino desperta em compaixão, o feminino pulsa em direção. O equilíbrio é a chave para a ascensão. Sagrado feminino, sagrado masculino, forças que se unem no templo sagrado. Na espiral do tempo eu me alinho, na harmonia divina me uno à nova terra. Em mim se encontram céu e raiz, o que era dor agora é amor. Sementes antigas, códigos do coração, reescrevem o amor em nova canção. A intuição se veste de coragem, a ação respira em linguagem. Sou templo vivo da união sagrada, o divino em mim não falta nada. Adão e Eva em mim se curam, sol e lua juntos me estruturam. Polaridades dançam em mim, e o que era dor se transforma em amor. O equilíbrio é a chave para a ascensão. Sagrado feminino, sagrado masculino, forças que se unem no templo sagrado. Na espiral do tempo eu me alinho, na harmonia divina me uno à nova terra. Aqui onde o tempo se desfaz, onde a alma repousa em paz, eu renasço na eterna harmonia divina. Todos de pé, com o copinho na mão direita. Em nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que existe fora e dentro de nós, pedimos que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. 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 Podemos beber tudo de uma vez só. Bom, pessoal, eu vou passar algumas recomendações. Tem algumas pessoas aqui hoje que está participando e bebendo a ayahuasca pela primeira vez. Eu vou passar algumas dicas aí para vocês. A primeira coisa é desligar os celulares com atenção para não deixar o celular às vezes ligado, toca alarme no meio do processo, então é bom desligar mesmo. Outra coisa, daqui mais ou menos uns 40 minutos, né, o Gilberto vai falar aqui um pouco, a gente vai começar a sentir o efeito, depois vai ter um pouco de música, e aí vocês vão começar a sentir um relaxamento, relaxa junto, se entrega para a experiência, tá? Evitem conversar, quem tá entre família, amigos aí, evita conversar entre vocês, tá? Para que vocês tenham uma experiência produtiva, e já que o processo é pessoal, né? Então procura ficar bem quietinho.
A gente procura fechar o olho para entrar para dentro, para interiorizar e observar o que o chá e o ser, né, que somos, vai trazendo para a gente durante a experiência. Caso aconteça alguma sensação de mal-estar, que pode acontecer, tá? Não é uma regra, nem sempre acontece, mas pode acontecer. A gente procura respirar, a gente procura evitar o vômito, tá? Em muitos lugares eles recomendam que a pessoa vomita, entendem isso como limpeza. A gente não entende isso aqui como limpeza, tá? Então a gente procura não vomitar mesmo, procura se controlar e respirando. Às vezes não tem jeito, a pessoa vomita mesmo, principalmente quem está vindo pela primeira vez, pode acontecer, né? Não ter o domínio. Só procura ir na grama, algum cantinho assim para fora, evita ir para o banheiro. Não dá tempo de chegar, faz sujeira, então evita ir para o banheiro, tá ok? Se precisar de alguma coisa, uma água, pedir alguma atenção, enfim, algum apuro que estiver passando, pode levantar a mão. Aqui a gente tem várias pessoas que podem ir até vocês, atendem, tá? Então, só levantar a mão e a gente vai até vocês. A sessão tem começo e tem fim, então a gente não vai, às vezes durante a experiência pode ser um pouco puxado, alguns acessos um pouco mais difíceis, e a sensação que dá é vontade de ir embora, né? A gente não faz isso, a gente bebeu o chá agora, né? Todos vieram aqui para beber a ayahuasca, para entrar para dentro, para se conhecer, para ter essa experiência, e a gente vai ter ela até o final. Durante a nossa montanha-russa, tem algumas partes que dão um desconforto e a pessoa pode querer levantar e ir embora, tá? Mas não é assim que funciona, a gente fecha os portões, né? Porque a pessoa está muito sensível e se ela sair do espaço, pode ser pior, né? Então a gente espera que o efeito do chá vai assentar e a pessoa vai sair daqui tranquila, bem compreendida do que sentiu, do que viveu ali, tá? O Gilberto vai passar uns exercícios pra gente, e aí não é obrigado a fazer os exercícios, tá? Pode ficar quietinho, se quiser ficar sentado só e só ouvir, tá tudo bem, não tem problema. A única coisa que a gente pede é que na hora do exercício procurem ficar sentados, quietinho, pra gente fazer o exercício numa sintonia legal, tá? Evitar nesse momento ir ficar andando ou ir para o banheiro, enfim. Aguarda para a gente terminar e é rápido o exercício, tá? Como essa sessão é da madrugada e eu tenho alguns vizinhos aqui, então depois de certo horário a gente vai começar a baixar o som, o que é tranquilo também, porque a gente já vai estar sob efeito, então a gente ouve normal, mas a gente vai dar uma baixadinha em determinado tempo aqui do exercício. Depois dessa primeira dose, antes do exercício, eu ofereço mais uma dose. E depois do exercício mais uma e depois mais uma. Não é obrigado a beber. Se vocês sentirem que quer aprofundar um pouquinho mais, quer né, avançar um pouquinho na experiência, pode beber, é uma dosagem menor que a gente vai oferecendo daqui pra frente, tá? Mas não é obrigado. Sentiu que tá bem, acessou o que queria, já tô tranquilo, não precisa mais beber, tá ok? Fiquem à vontade para sentir isso aí. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada e boa meditação para todos. Vou passar aqui para o Gilberto para a gente iniciar a instrução. Valeu. Pessoal, boa noite. Vocês me escutam bem aí no fundo? Vamos entender, né, o que significa essa sessão. Para quem está bebendo chá pela primeira vez, a gente tem uns 10, 15 minutos assim, de margem, né, para a gente conversar um pouquinho e trazer umas orientações, então a gente aproveita esse momento justamente para falar sobre isso. Bom, então, morte e ressurreição. O que morre? Então, o que morre é alguma coisa que é denso dentro de nós. Um ego, um defeito, uma trevas, enfim, alguma coisa que a gente não quer mais. E o que nasce? Uma virtude. Então, se nós, por exemplo, entregarmos, né, vocês vão escolher qual elemento que vocês querem entregar. Mas se a gente entrega, por exemplo, a ira, a raiva, a violência, nasce o amor. Se a gente entrega o orgulho, a vaidade, a arrogância, nasce a humildade. E assim, conforme o que a gente vai entregando, vai nascendo o que está lá dentro daquela densidade. Então, quando eu estou buscando a iluminação, eu preciso buscar ela dentro das trevas. Olha que coisa interessante. E essas trevas estão onde? Dentro de nós.
Então, conforme nós vamos buscando essas trevas que estão dentro de nós, nós vamos extraindo a luz lá de dentro. Então, a luz nasce das trevas. Tá? E isso acontece aqui no nosso pequenininho, dentro de nós, que nós somos, assim, pessoas, né? E isso acontece no grande também. O grande universo, que hoje é iluminado, ele nasceu de dentro das trevas. Então, o pequeno reproduz o grande. Se vocês forem estudar um pouquinho de cosmologia, vocês vão ver que é exatamente isso que aconteceu. Pela cosmologia, que eu estou falando é ciência, o universo que hoje é iluminado, ele nasceu de uma trevas. Inclusive, ele ficou como se fosse gestando por um tempo. Né? Então, tem lá alguns milhões de anos que ele ficou gestando nas trevas. Mas ele já existia. Isso tudo é ciência. A ciência que fala sobre isso. Só estudar um pouquinho de cosmologia, vocês vão ver sobre isso aí. Então nós, de certa forma, estamos gestando dentro das trevas. Olha que coisa interessante. Trevas não é uma coisa ruim. Às vezes a gente tem essa percepção de que as trevas é uma coisa ruim. Mas não. O nenenzinho, quando ele está dentro da barriga da mãe, ele está no escuro. Não tem luz lá para ele. Tanto é que quando ele nasce, né, ele, mesmo sendo de uma raça mais escura, ele nasce branquinho. A gente precisa entender esse processo de nascimento dentro de nós. E hoje vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos mergulhar na nossa... Essa é a proposta, tá? E é claro que vocês se sintam livres para adotar essa proposta, não. Nós vamos mergulhar nas nossas trevas e das nossas trevas nós vamos extrair a luz. Então, essa proposta chamada morte e ressurreição é exatamente isso que a gente faz. Então, como é que a gente faz esse exercício? É um exercício bem rapidinho, tá? Deve demorar ali uns 10, 15 minutos no máximo. Já é um exercício clássico, assim, né? A gente já fez ele muitas vezes. E a proposta desse ano é refazer as coisas que nós já fizemos de uma forma melhor. Qualificar. Então, nós já fizemos morte e ressurreição várias vezes. Então, hoje a gente vai fazer de uma forma mais intensa ainda. Mais qualificada. Vamos procurar entrar mais profundamente dentro de nós. Conhecer elementos mais densos. Mergulhar dentro do nosso universo. Tá? Porque todos nós somos um universo. E aí, escolher uma dessas trevas para morrer hoje. Como que essas trevas morrem? Elas morrem de joelhos, né? Então a gente coloca o nosso... Por isso que a gente pôs o tapetinho aqui, e por isso que vocês podem observar que a gente deixou as cadeiras um pouquinho mais distantes uma da outra, porque tem esse processo que a gente fica de joelho. Ficar de joelho é uma ação ou uma atitude de humildade. Então, no momento que a gente coloca o joelho no chão, diante do Criador, né, que eu sou, né, que nós somos, nós estamos numa postura de humildade. E ali nós vamos fazer uma invocação. Então a gente invoca a Mãe Divina para fazer essa eliminação. Sempre é ela, tá? A Mãe Divina é que produz essa eliminação. Como é que ela produz essa eliminação? Nós estando de joelho, então a gente fica de joelhinho, né? Nós vamos inclinar o pescoço um pouquinho assim, depois de ter feito o decreto, depois de ter passado por várias etapas ali, nós vamos inclinar o pescoço um pouquinho, e aquelas trevas, aquela entidade, que nós podemos chamar de entidade também, ou podemos chamar de ego, ou podemos chamar de elemento denso, no meu livro eu chamo de elemento denso, ela vai estar junto com a gente. E junto com a gente, quando a gente inclina o pescoço, a gente visualiza aqui, bem no nosso pescoço, uma espada de fogo, igual está na foto que a gente publicou lá, convidando vocês para vir para a sessão, tem uma senhora com uma espada de fogo. Então essa arte, né, foi criada justamente nessa perspectiva da experiência que nós vamos fazer hoje. Estando essas trevas com a gente, aqui mesmo no nosso corpo, a Mãe Divina, que é essa representante, ela corta aqui, ó, corta o pescoço. Tá? No momento que corta o pescoço, a gente, se vocês estiverem numa experiência bem profunda mesmo, dá para ver até o pescoço do negócio rolando assim. Dá para ver, eu já vi várias vezes já. Então, corta o pescoço e aquela entidade que vive dentro de nós, que a gente chama de ego, de elemento denso, ela literalmente perde o pescoço. Ela morre, tá? E no momento que ela morre, de dentro daquelas trevas que ela representa isso para nós, sai uma luz. Essa luz nós chamamos de elemental. E esse elemental nós fazemos o acolhimento. Esse acolhimento vai transformar esse elemental numa virtude dentro de nós. Então, como eu falei para vocês, se eu escolher entregar o ódio, vai vir, ou a ira, vai vir o amor. Se eu escolher entregar o orgulho, a soberba,
Vai vir humildade. E assim, vocês vão escolher o que vocês vão entregar. Então, vocês vão ter, nessa primeira etapa, mais ou menos 1 hora. Essa 1 hora de música é para você fazer a escolha. Então, você vai mergulhar dentro do seu universo particular e vai olhar o que tem aí. E, normalmente, aparece uma fila. É uma fila para morrer dentro de nós. E você vai escolher um desses dessa fila. Vai ver qual que é o primeiro. Se vocês tiverem vários à disposição, que pode acontecer também, e acontece com certa frequência, você pergunta para a sua Mãe Divina qual que é o mais importante para morrer hoje. Qual que é o que é fundamental que morra hoje. Pode perguntar para o seu íntimo também, que são partes nossas. Então, a Mãe Divina é uma parte nossa, o íntimo é uma parte nossa, o nosso Pai interno é uma parte nossa. Aí você vê, né, dentro de vocês, com quem vocês querem se comunicar. Essas partes nossas são nós mesmos, tá? A gente faz essa distinção, olha, Pai, Espírito Santo, Filho, ou Horus, ou íntimo. A gente faz essas distinções assim, só para a nossa cabeça entender. Entendeu? É só para o nosso cabeção entender, porque não tem separação, tá? Não tem separação. Essa separação não existe, nunca existiu. Mas como nós somos seres humanos muito limitados, então a gente faz essa separação para poder entender as coisas. Tá? É igual quando a gente está estudando as matérias da escola, né, que tem que separar para a gente poder entender. Uma é matemática, outra é português, outra é física, sabe? A gente separa para poder entender o todo. Tá? Bom, pessoal, então essa sessão ela tem uma abertura. E daí, a hora que eu vi, a Lê já estava no meio da abertura dela, daí eu não quis interromper, né? Mas a gente pode fazer agora, não tem problema nenhum, tá? E eu vou fazer e vocês vão acompanhando. Eu vou acompanhando, tá bom? Se vocês se levantarem, fica melhor. Essa abertura, eu falo, vocês falam na sequência. Tudo bem? Vamos fazer todos juntos. Vamos fazer compartilhado. Todo mundo sabe fazer o sinal da cruz? Vamos lembrar, então, como é que faz? Porque pode ser que alguém chegou agora, né, e não está sabendo como é que faz, né? Então, o sinal da cruz primeiro aqui na testa, né? Depois lá nos órgãos sexuais, aqui nos ombros, certo? Então, formou a cruz, certo? Tá, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Santo Tetragramaton, tá? Então, Tetragramaton é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro do todo. É isso que representa isso. Tá? Então, conforme a gente vai falando as palavras, a gente vai fazendo o sinal. Combinado? Então, ó, acompanha aí a abertura. Então, vamos lá. Em nome do Pai, isso, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Santo Tetragramaton. Pai, Filho, Espírito Santo, nome do Santo Tetragramaton. Certinho? Todo mundo acompanhou? Muito bem, vamos na sequência. Agora nós fazemos um pedido. Aí vocês podem falar logo depois de mim. Peço ao meu Pai interno, que me mostre os resgates que estou preparado para realizar hoje. Peço ao Espírito Santo que me ilumine e me conduza no processo de resgate. Peço ao meu Cristo íntimo, meu Salvador, que abra meus arquivos e faça os resgates. Peço à Mãe Divina, a potência máxima da chama violeta, luz da misericórdia, para intensificar a limpeza, acelerar os resgates e transmutar toda energia negativa presentes nesses arquivos. Em perfeita sintonia com o eu sou o que eu sou, faço este pedido. Em nome de Cristo, pelo poder de Cristo e pelo sangue de Cristo.
Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Amém. 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 Podem sentar. Muito bem, então essa abertura, né, ela foi construída especificamente para essa sessão. É por isso que a gente fez, tá? Ela pode ser feita na hora que a gente vai beber o chá, ou pode ser feita depois. Não tem uma regra assim que, né, nada atrapalha uma sessão como essa, entendeu? Pode ficar tranquilo. Como a Lê fez a abertura tradicional dela, a gente fez essa aqui na sequência, não tem problema nenhum, tá? Bom, então agora vamos entender o decreto morte e ressurreição. Ah, eu sei que a borracheira já está chegando, o chá tá bom, né? Eu já vou parar de falar, 2, 3 minutinhos já paro de falar. Então, ó, nós temos ali algumas partes do decreto que precisam ser entendidas. Então, a primeira parte é o reconhecimento. Então, se vocês pegarem a folhinha, no verso da folha tem a parte em vermelho, que nós vamos falar exatamente como nós fizemos agora. Eu falo, vocês falam na sequência. E tem a parte que está escrita em preto ali, ó, fale o nome do defeito. Esse vai ser o nome do elemento que vocês escolheram. Então, vamos supor que vocês escolheram orgulho. É ali que você vai falar o nome orgulho. Vamos supor que vocês escolheram ira. É ali que você vai falar o nome ira. Ou vaidade, ou ilusão. O que vocês acharem que é o mais adequado para hoje. Tudo bem? Vocês escolhem. Só que daí vocês vão falar baixinho. O vizinho assim não precisa saber, tá? Então, em vermelho em voz alta e o que está em preto ali baixinho. Depois nós temos o decreto de morte e ressurreição propriamente dito. A primeira parte ali é o reconhecimento. Então nós vamos estar de joelhos. A primeira parte fazemos sentados. Aí nós vamos estar de joelhos. Aí convém que vocês tenham um tapetinho assim, né? Porque esse pedrisco aqui ele pode machucar ali o nosso joelho, né? Então convém que você tenha um tapetinho assim para te ajudar, tá? Aí, isso, tem uns aqui também sobrando, quem não tem, eu acho que a maioria tem, né? Lembrando que esse exercício não é obrigatório, tá? Faz quem quiser. Se a pessoa não quiser fazer, fica sentadinho e continua a sua experiência, tá? Bom, então, fizemos ali a entrega do elemento. Depois, tem uma outra parte que nós vamos fazer assim, ó. A gente faz aqui, ó, um triângulo, né? Fazemos um triângulo com a mão. E daí nós vamos inclinar a nossa cabeça lá no chão. Tá? Então, de joelhos é uma postura de humildade. Quando eu faço esse triângulo assim com a mão e coloco a testa lá no chão, é a humildade suprema. Porque aqui, nessa região aqui da testa, é onde, né, existe a sede do nosso Pai interno. A verdade da verdade. Então, nosso Pai interno, o amor dos amores, tá? É atrás desse osso aqui, ó, numa glândula que a gente tem no cérebro. Quando a gente leva isso lá para o chão, é a máxima reverência que a gente pode fazer. Tá? É a atitude mais digna diante do nosso Criador é quando a gente coloca a nossa testa lá no chão. Isso por quê? Porque joelho, os chakras do joelho já estão se comunicando com a terra. Aí o chakra da testa vai se comunicar com a terra. Por isso é tão importante. E por que essa comunicação com a Terra é tão importante? Porque Gaia é a nossa primeira conexão com a divindade. Daí, quando a informação vai lá para o centro de Gaia, que tem um coração lá no centro de Gaia, que tem um solzinho lá, né, que é o sol do Melquisedeque, essa informação bate ali no sol, aí ela é refletida lá para o sol central. O sol central manda essa informação por uma rede de sóis, porque o universo é entrelaçado, assim como uma rede, para todos os sóis do universo. Ou seja, vai chegar exatamente naquele sol de onde a gente veio. Porque nós temos uma estrela de origem. Tá? E se vocês quiserem investigar hoje, pode investigar. Tá? Todos nós temos uma estrela de origem. Então, quando a gente faz essa postura de joelhos, testa no chão, nós estamos mandando um sinal para o universo. E todo o universo estremece com o nosso sinal. É incrível isso. Pode ver aí, vocês vão estar de borracheira, vê aí, que funciona desse jeito. Tá? E essa informação vai lá, né? Tudo é vibração, não é assim? Uma lei hermética, vai chegar lá no nosso Sol. Assim o nosso Pai interno, que pode ser um Sol, que pode ser uma galáxia, que pode ser, enfim, né? Algo muito grandioso nesse universo pode nos atender. Da mesma forma que a informação vai, ela volta.
para nós, tá? Bom, feito isso, aí nós temos uma parte do decreto que a gente faz lá nessa posição. Aí a gente volta para a posição de joelhos. Aí vai ser a eliminação. Nessa hora a gente faz a invocação da Mãe Divina e pede a chama violeta. Chama violeta é uma vibração do universo que é cósmica. Aí o que a gente faz? A gente concentra ela aqui. Já ouviram falar de raio laser? O que é raio laser? É uma luz concentrada. A gente pega a chama violeta e faz um raio laser dela, tá? Aqui, nesse local. E aí a gente pede para a Mãe Divina, então, eliminar esse elemento que a gente escolheu. A última etapa. Na última etapa, nós estamos de joelho, a gente inclina o pescoço e daí eu vou fazer a pergunta para vocês, que não é minha, é da Mãe Divina, tá? Você tem certeza? Porque esse aí não volta mais. Morreu, morreu. Aí se você tiver certeza, aí a gente vai para a última etapa, que é da misericórdia. Aí quando a gente falar a palavra misericórdia 3 vezes, você visualiza aquela espada de fogo cortando o pescoço. Certo? Esse é o exercício, tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Tá tranquilo? Só um. Só um, tá? Só um. Que agora nós estamos na fase de recapitulação. Essa é a fase. Esse ano inteiro é tudo recapitulação, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Você escolhe. Você escolhe. Se você falar ego, você não pegou nada. Você nem estudou o que é ego. Se você falar ego, você nem sabe o que você está falando. Então você precisa estudar. Você tem 1 hora para estudar. Por isso que tem 1 hora de música, depois tem o exercício. É 1 hora para você estudar. Então se você falar que você quer eliminar o orgulho, você tem 1 hora para estudar o orgulho. Aí você vai eliminar com qualidade. Se você não sabe o que você está eliminando, você não está eliminando nada. Entendeu? Ficou claro isso, pessoal? Lembre-se disso, tá? 1 hora de música para estudar o elemento. A sessão foi construída dessa forma. As sessões instrutivas têm essa dinâmica. Você tem um tempo para estudar o elemento e depois ele morre. Tá? É assim que funciona. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então eu vou colocar as músicas aqui para vocês, tá? E daqui mais ou menos 1 hora toca o sino, aí é a hora da gente fazer o exercício. Então até daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Então, aproveitando esse momento, né, que nós chamamos de borracheira, que é uma alta frequência, então vocês vão se conectar com o íntimo de vocês. O que é o íntimo, para quem está chegando hoje? É a parte mais nobre nossa. Dentro de nós, no nosso coração, que a gente pode chamar de templo coração, existe a parte mais nobre nossa, a parte real nossa. Então essa parte a gente chama de íntimo. Então íntimo é o mesmo que Horus, o mesmo que Cristo. Então se conecte com essa parte agora e peça, né, se vocês podem fazer esse exercício, se é da vontade do íntimo que vocês façam esse exercício. Aí vocês pedem a bênção dele para poder fazer esse exercício. Então faça essa interiorização no seu coração. Sinta essa melhor parte de você mesmo. Algo que é divino, a sua presença. E consulte, faça uma consulta. Olha, é para eu fazer esse exercício? Muito bem, agora que nós temos então essa autorização íntima de cada um de nós, a próxima parte é você escolher um elemento denso. Então, elemento denso. O que é elemento denso? Tal como eu expliquei no começo. É alguma coisa que a gente não quer mais. É uma raiva, uma ira, um orgulho. Mas é algo que eu estudei. Então, essa primeira hora de sessão, que foi aproximadamente 1 hora, foi justamente para a gente estudar que elemento que é esse.
Então agora você vai fazer a definição. Então, eu vou eliminar tal elemento. Então a gente precisa do nome dele. Tá? Então, 1 minutinho para você fazer a sua escolha. Ok, fez a escolha. Agora guarde bem o nome dele, que é esse nome que você vai falar aqui bem no meio do decreto. Tá? Então, assim que vocês estiverem pronto, que a gente recebeu a autorização aqui, a gente vai começar. Aí quando eu falar assim, ó, fale o nome do defeito, aí vocês vão falar esse nome que vocês escolheram aí dentro de vocês. Ó, já temos autorização para seguir. Se tem uma pergunta no ar, né, no campo, se eu não quiser fazer, tá tudo bem? Tá tudo bem. Se eu não tiver um elemento denso para entregar, ou um defeito, tá tudo bem? Tá tudo bem. E assim, alguns comentários que a gente escuta também, que a pessoa de repente nem sabe o que é isso. Então, tá tudo bem também. Aí vai precisar estudar. Né? Bom, então as informações do campo já estão em equilíbrio, né? Já foram respondidas. Quem quiser fazer o exercício, então a primeira parte é sentada, pode deixar a coluna reta, calcanhar junto, para a gente começar. Lembre agora o nome do defeito, do elemento denso que vocês querem entregar. Aí vocês vão falar logo depois de mim. Ok, estamos prontos, vamos seguir. Então, primeira parte, reconhecimento do elemento denso. Vamos lá. Começando. Eu reconheço. O elemento denso. Fala o nome dele. Dentro de mim. Eu amo. O elemento denso. Fala o nome dele. Pois sei que é um filho meu. Minha própria criação. Fruto de minhas ações. Nesta ou em outras existências. Eu sou o que eu sou. E recebo este elemento denso que vejo, reconheço e amo para a transmutação aqui e agora. Eu sou a plenitude da presença divina. Que transmuta todo elemento denso deste tipo dentro de mim em luz e faz resplandecer a compreensão, a paz, a alegria e o amor a toda a vida que eu sou. Sinta essas palavras dentro de você. Elas vão atravessando camada por camada. Essa introdução, ou esse reconhecimento, a gente faz 3 vezes. Então, respira fundo aí que nós vamos para a segunda parte. Muito bem, vamos fazer de novo esse reconhecimento.
Começando. Eu reconheço o elemento denso. Fala o nome dele. Dentro de mim. Eu amo o elemento denso. Fala o nome dele. Pois sei que é um filho meu. Minha própria criação. Fruto de minhas ações. Nesta ou em outras existências. Eu sou o que eu sou. E recebo este elemento denso. Que vejo. Reconheço. E amo. Para a transmutação. Aqui e agora. Eu sou a plenitude da presença divina. Que transmuta todo elemento denso deste tipo dentro de mim em luz e faz resplandecer a compreensão, a paz, a alegria e o amor a toda vida que eu sou. Sinta essas palavras dentro de você. Observe o elemento denso que você está nesse momento renunciando e ao mesmo tempo acolhendo e ao mesmo tempo amando. Tudo ao mesmo tempo. Observe que essas palavras foram em camadas mais internas, mais profundas. E agora vamos fazer a terceira vez o reconhecimento. E dessa forma nós vamos pegar o elemento denso em todas as suas características, em todas as suas formas, em todas as suas dimensões. Vamos lá, vamos seguir. Eu reconheço o elemento denso. Fala o nome dele. Dentro de mim. Eu amo o elemento denso. Fala o nome dele. Pois sei que é um filho meu. Minha própria criação. Fruto de minhas ações. Nesta ou em outras existências. Eu sou o que eu sou. E recebo este elemento denso. Que vejo, reconheço e amo para a transmutação. Aqui e agora. Eu sou a plenitude da presença divina. Que transmuta todo elemento denso deste tipo dentro de mim em luz e faz resplandecer a compreensão, a paz, a alegria e o amor a toda vida que eu sou. Muito bem, atravessamos esse primeiro portal, passamos pelo primeiro guardião.
Respira fundo, vamos pro próximo. Bom, o próximo é de joelhos. Então vamos lá. Aqueles que quiserem, então dá sequência. Joelhinho no chão. Muito bem, de joelhos no chão, estamos em contato com Gaia. Gaia é uma representante da Mãe Divina, então vamos fazer a invocação. Além de Gaia, nós temos muitas outras Mães Divinas nos ajudando hoje. Muitas mesmo. Então se sintam acolhidos por essas Mães Divinas. Começando o decreto morte e ressurreição. Ah, é verdade. Cruza os braços. Primeiro o esquerdo, depois o direito. Agora sim, então, todos estamos na posição de joelhos, braços cruzados. Primeiro o esquerdo, depois o direito. Podemos seguir. Nós vamos aguardar um instante que as Mães Divinas estão esclarecendo cada um dos íntimos do que vai acontecer. Então, só um minutinho. Muito bem. Esses esclarecimentos foram feitos. Agora, lembre-se do nome do elemento denso ou do defeito para a gente poder fazer a entrega. O que a Mãe Divina sempre pergunta pra gente? É isso mesmo que você quer? Então tenha essa certeza aí no seu coração. Como a sessão é de alta energia, às vezes pode acontecer alguns mal-estar, tá? Pode acontecer. Mas vamos lá. Respira fundo, vou dar um tempinho para a pessoa se recuperar. Respira fundo que a gente consegue fazer. Muito bem, então lembre-se do nome do defeito, é o que você vai entregar. Braços cruzados, podemos seguir. Começando. Só mais um instantinho. É um esclarecimento que vem pelo campo. Que se por acaso eu seguir, né, com esse decreto, o elemento vai ser eliminado para sempre. É, isso mesmo, para sempre. Ele desaparece. Tá, esclarecido. Então vamos seguir. Mais uma orientação da Mãe Divina. Lembrando-se, né, que os elementos densos, eles nascem da fornicação. Então, pode nascer outro, mas esse vai morrer. Tá? Então estejam atentos aí a essa questão da energia sexual. Mas isso a gente conversa depois. Vamos lá então, começando. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Entrego de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o ser que eu sou, o elemento denso, para eliminação. Fala o nome dele. Vamos de novo. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Entrego de todo o meu coração, de toda a minha alma, e de todo o ser que eu sou, este elemento denso, para eliminação. Fala o nome dele. Vamos de novo.
Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Entrego de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o ser que eu sou, este elemento denso, para a eliminação. Fala o nome dele. Muito bem, passamos por esse guardião também. Agora o próximo passo é aquela suprema humildade que eu falei para vocês. Então, cruzem os... Assim. Faça um triângulo com a mão e leva lá a cabeça lá no chão. E nós vamos fazer essa parte do decreto dessa forma. Muito bem. Se concentre. Vamos seguir. Começando. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De todo o ser que eu sou. Sua intercessão. Junto ao Espírito Santo. Seu esposo. Para realizar essa eliminação. Aqui e agora. Que este decreto se manifeste em todos os meus corpos internos e penetre os reinos animal, vegetal e mineral do ser que eu sou. Perceba essas palavras penetrando dentro de vocês. Perceba essa intercessão. Perceba o Espírito Santo. E vamos de novo. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De todo o ser que eu sou. Sua intercessão. Junto ao Espírito Santo. Seu esposo. Para realizar essa eliminação. Aqui e agora. Que este decreto se manifeste em todos os meus corpos internos e penetre os reinos animal, vegetal e mineral do ser que eu sou. Perceba essas palavras indo mais fundo agora dentro de você, camada por camada, até chegar lá no centro, aonde tudo se resolve. Vamos de novo. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. De todo o meu coração. De toda a minha alma. E de todo o ser que eu sou. Sua intercessão. Junto ao Espírito Santo. Seu esposo. Para realizar esta eliminação. Aqui e agora. Que este decreto se manifeste em todos os meus corpos internos
e penetrem os reinos animal, vegetal e mineral do ser que eu sou. Isso. Podem se levantar. Permaneçam de joelhos. Pode dar uma limpadinha na poeira aí, porque às vezes pega uma poeirinha mesmo. Nós estamos a 2 passos da finalização do exercício. Sinta no seu coração. É isso mesmo que você quer? As mães divinas estão prontas. Agora é a fase final. Pode ser que o elemento denso dê alguma reclamadinha aí dentro, tá? Mas é normal. Muito bem, respira fundo para a gente então para a conclusão. Braço esquerdo, braço direito, cruzados. Vamos fazer a invocação da Mãe Divina e da Chama Violeta. Vamos lá. Uma pergunta no campo, né? O que é a Chama Violeta? A Chama Violeta é a chama da misericórdia. Nesse momento nós vamos concentrá-la aqui e agora para fazer a eliminação. Ela é fruto do universo, é um raio do universo. É esclarecido. Então, vamos lá, vamos seguir. Seguindo então. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Eu invoco aqui agora Eu invoco aqui agora a chama violeta. a chama violeta. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Eu invoco aqui agora Eu invoco aqui agora a chama violeta. a chama violeta. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Eu invoco aqui agora Eu invoco aqui agora a chama violeta. a chama violeta. Muito bem, a chama violeta chegou. Então, agora vem a conclusão. Vocês vão inclinar o pescoço para frente assim, ó, um pouquinho. E assim que vocês inclinarem, vocês vão já perceber aqui, visualize, né? Uma mãe divina ao seu lado, com uma espada de fogo aqui, bem no seu pescoço. Bom, chegou a hora da eliminação. A pergunta que ela sempre faz pra gente: é isso mesmo que você quer? Muito bem, então é o que nós queremos. Vamos fazer. Nós vamos falar a palavra misericórdia 3 vezes, bem forte, e daí na última, vocês visualizem então a espada cortando o pescoço. Cortando o seu próprio pescoço, tá? Porque o elemento denso está com a gente, está vestido na gente. Muito bem, compreendido? Vamos lá então. Misericórdia! Misericórdia. Misericórdia! Misericórdia. Misericórdia! Misericórdia.
Um excelente trabalho. Uma linda eliminação. Agora podemos sentar. Agora vem então o acolhimento. Respira fundo, fecha os olhos, apesar que está escuro mesmo, né? Não dá para ver nada. Mas fecha os olhos, é melhor. Vamos fazer o acolhimento agora. Então, o que sai das trevas? Isso que nós entregamos é trevas. O que sai das trevas? Luz. Então, veja a luz que saiu. Como é que ela é? Deixa a sua imaginação fluir. Aproveita que você está de borracheira, que você está vendo mesmo. Então, olha lá, como é que ela é? No meio daquela coisa que explodiu, né? Que quando a gente faz a misericórdia, essa coisa explode. É uma pedra? É planta? É mineral? É animal? Agora, no momento que você percebeu aquilo que saiu lá de dentro, daquela densidade, abra os braços. Se sinta agora na sua presença, do íntimo que você é. Do Horus, do Cristo, do eu sou o que eu sou. Se sinta nessa presença. Agora abra os braços e acolha esse elemental. Às vezes uma renúncia dessa, ou uma morte e ressurreição pode trazer mais de um. É verdade. Então se tiver mais que um também, pode acolher todos. É claro que você vai acolher os seus, né? Então pode ser também que aconteça de ter mais de um e uns não são seus. Então daí pede para eles aguardar só um pouquinho que a gente vai liberar eles. Muito bem, abra os braços e acolha os seus. Isso. Agora sim, estamos em harmonia no campo. Agora observe que você como íntimo, você como ser, como mestre de si mesmo, observe que esse elemental que você recebeu, ele vai sendo limpo pela chama violeta que nós invocamos aqui. Porque ainda tem umas lembranças assim do que aconteceu lá dentro das trevas. Então faz um último ajuste ali, ele está bem pertinho de você. Faz um ajuste fino ali. Coloca ele na chama violeta e perceba. Tá bem limpinho, assim, não tem nem lembrança. Isso. Agora sim. Agora ele está limpinho. Agora acolha ele. Na sua presença eu sou. Agora, conforme você vai acolhendo esse elemental, ou mais de um, de repente, esse exercício pode ter trazido mais de um. Conforme você vai acolhendo esses elementais, observe que eles vão ganhando características humanas. Se ele não tinha característica humana, ele vai ganhando. Porque esse padrão humano, ele é divino, ele é cósmico. Os seres buscam esse padrão que a gente adotou aqui no planeta Terra. Inclusive Gaia é muito elogiada na galáxia, porque ela adotou um padrão muito bonito. Né? Esse padrão humano de Gaia é uma perfeição. Então acolha esse elemental e vai observando ele se transformando num padrão humano. Agora observe que ele ganha roupas novas. Agora que ele já tem um padrão humano, que ele tem um formato humano, observe que ele ganha roupas novas. Lindas roupas, bem coloridas. Alguns elementais podem evoluir além disso. Eles podem receber espada, escudo, capas, elmos, asas. Deixa a sua imaginação fluir. Porque cada elemental, ele é de uma hierarquia. Ele pode ser um anjo, um arcanjo, um principado, uma virtude. E das hierarquias superiores também. Então deixa a sua imaginação fluir. Agora observe esse elemental ou esses elementais que você acolheu, que são seus.
Observe que ele vai em alguma parte do seu corpo. Ele vai cuidar de alguma coisa aí dentro do seu corpo. Uns vão cuidar da região do peito ali, outros vão cuidar do sexo, outros vão cuidar da cabeça. Então, cada um cuida de um lugar. Tem outros que cuidam do pé também. Outros que cuidam do ouvido, do nariz. Esse do nariz é interessante. Porque daí, se alguém mente pra gente, a gente percebe uma coceira no nariz. É engraçado. A gente descobriu o meu segredinho, né? É só mentir pra mim que meu nariz coça. É isso aí. Ai, papai, o senhor só faz piada, né? Papai chegou. Bom, então é isso aí, gente. Fez o acolhimento, excelente trabalho. Ele vem no final, né? Ele só gosta do resultado, né? Essa aqui é a cerejinha do bolo, né? Serviço a gente que faz. Muito bom. Agora, pessoal, se tem alguns elementais que não são de vocês, então vocês vão dar um comando bem simples, tá? O comando é mais ou menos assim, mas façam de coração, ó, que cada elemental retorne para o seu íntimo de origem, tá? Interioriza e dá esse comando. Todos vocês são capazes de dar esse comando. A minha função é ensinar, mas não precisa falar exatamente assim, tá? Mas o importante é ter essa percepção de que cada elemental é de um reino e que ele tem um íntimo de origem. Então a gente, para o elemental que não são nossos, a gente liberta. Tá? Então a gente faz essa libertação consciente. Então faça essa libertação consciente, senhores de vocês, né, mestres de vocês mesmos, na presença do íntimo de vocês. Observe que se algum elemental estava junto ali, né, nesse processo de morte e ressurreição, observe para onde que eles estão indo e faça essa liberação. Lembre-se dessas palavras. Eu te liberto e retorne para o seu íntimo de origem. Agora alguns vêm dar um abraço, um beijo, eles são muito gentis. Os elementais da natureza são muito gentis, né? São muito dóceis, amáveis. Eles ficam bravos quando a gente prende eles. Aí eles ficam bravos. Mas com razão também, né? Tá prendendo eles. Muito bem, agora observe então que uns vão para a terra, outros vão para o ar, outros vão para o éter, outros vão para o fogo, para a água, reino mineral, vegetal, animal, enfim. Depende do que vocês conseguiram movimentar aí dentro de vocês. Muito bem, agradecemos então os mestres que nos ajudaram nesse momento. As mães divinas vieram várias, bastante mesmo. Elas vivem falando que eu dou trabalho para elas, né? Mas, enfim, é um trabalho bom, né? Um trabalho frutífero. É isso, tem alguns elementais ainda na fase de entrega, finalizando. Todos já foram acolhidos, então podemos concluir então o exercício, gente. Olha, agradecido de coração, né, esse exercício. Podem fazer esse exercício quando vocês quiserem. Esse exercício é livre para fazer. Vocês podem fazer esse exercício especialmente quando vocês forem caminhar na Terra, fazer o decreto Asroquim. Aí vocês podem fazer esse decreto da morte e ressurreição. É muito bom, é muito poderoso. Quando a gente faz com o joelhinho lá direto na terra, se a gente tiver de calça, a gente puxa a calça assim, sabe? Põe o joelhinho lá direto na terra, assim. Então, assim, as sensações são, assim, muito vivas, assim. A mesma coisa que a gente estivesse bebendo chá, igual hoje, assim, ó. A gente bebeu chá. Façam essa experiência, façam lá uma caminhadinha na terra,
Faça o decreto dos coquinhos e depois faça esse decreto aqui para vocês verem. O nosso caminho é o caminho do experimentador. É isso, pessoal. Agradecido aos guardiões e às guardiãs, está concluído. Agora nós temos, então, umas 2 horas de música. Quem sentir de beber mais chá, pode? Ó, a lei já está autorizando aqui, tá? Então, fizemos a nossa parte, agradecida. Ele vai seguir as músicas, tá? Acende a luz, né? Eu vou acender um pouquinho a luz, pessoal, para a lei poder servir, mas as músicas vão seguir, tá bom? Agradecida. E 2 horinhas de música, vamos lá. Ai, gente do céu. Todo mundo bem aí? Tranquilo? Ederson, cadê você? Cadê? Tá firmão aí? Voltou? Ó, o que morreu, já era mesmo. Não tem mais volta. Agora você será um novo homem. É essa a ideia da sessão, né? O nome já dizia, morte e ressurreição. Nossa, gente, muito especial essa sessão. Muito obrigada pela participação de todos. Um sentimento de nascimento mesmo, né? Impressionante. Eu nem vou me estender muito, porque acabei de nascer, nem conheço as palavras ainda, então o Gilberto veio aqui concluir a sessão, por favor. Gente, obrigada, viu? Então, boa madrugada, né? Que sessão muito especial mesmo, linda sessão. Também não quero me estender muito não, sabe? Acho que essa sessão, por si só, ela já falou por ela, não? Bom, mas enfim, tem alguns pontos que é importante a gente colocar para que vocês tenham consciência. As sessões instrutivas, elas têm basicamente 2 instâncias. Uma instância aqui, local, terrestre, vamos chamar assim, né? E que envolve vocês como pessoas, as coisas que acontecem no dia a dia. É isso aí, que vocês ficam ali, né, elaborando, de repente vendo essa pessoa, fazendo esse resgate, enfim. Esse processo íntimo seu, que também é meu. Então, de vez em quando eu também movimento isso, mas na maioria das vezes já não faço tanto isso. Tá? Eventualmente, uma ou outra coisa que acontece que se me desestabiliza, daí eu vou investigar o que é aquilo. Mas poucas coisas têm me desestabilizado, então quase não tem essas investigações. Bom, mas aí tem uma outra parte, né? Uma outra parte que nós fazemos em outra dimensão. Então, assim, todos nós aqui, todos, tá? Nós temos várias dimensões. Então, a física é só uma. Depois tem a astral, depois tem a mental, tem a da vitalidade, que é energética. Inclusive, o mundo vital, ele é muito bonito. O que é o mundo vital? O mundo vital é o paraíso. Né? Sabe aquele paraíso que está na Bíblia lá, que o pessoal descreve, né? É o mundo vital. Tá? Então, corpo astral, corpo mental, mundo mental, corpo causal, enfim, a gente trabalha em várias camadas. Né? Vocês são multidimensionais. Então, vocês podem trabalhar em várias camadas. Né? É claro que pode ser que você não tenha consciência, né? O avatar, essa pessoa que está aqui, né? Pessoa física, né? Seja homem ou mulher, pode ser que ele não tenha essa consciência, mas está trabalhando em várias dimensões. Num determinado momento da sessão, a gente vai fazer esse trabalho nas dimensões superiores. Então, daí, junta aqui os íntimos, vamos pensar assim, né? Que são guerreiros, né? São almas guerreiras. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. E a gente vai cumprir uma missão. Então, hoje, em termos assim, de dimensões, né? Nas dimensões superiores, a gente tinha essa missão. Né? Concluímos essa missão, graças a Deus deu tudo certo, né? Fomos até a lua de Titã, que é uma das luas de Saturno, para buscar um determinado elemento lá. Fazer o resgate, ou a morte e ressurreição, como vocês acharem melhor, né? As linguagens, elas se complementam. E o nome dele é o Baal, da conjuração. Mas também é o Baal. Inclusive, ele prefere Baal.
Mas ele também é conhecido como Minotauro. Já viram o Minotauro? Né? Corpo de gente, cabeça de touro. Né? Enfim, ele foi conhecido de muitas formas. Né? Então a gente precisava cumprir essa missão, né, como equipe, né? E a gente foi lá até a Lua de Titã para cumprir essa missão. Isso parece um pouco surreal assim para vocês, mas é isso que a gente faz, tá? As sessões instrutivas, elas têm essas várias camadas. E nas camadas mais superiores é onde nós estamos fazendo esse tipo de trabalho. Então quem que é esse cara, né? Quem que é esse tal de Baal ou Baal? Por que ele tem cabeça de touro, né? Cabeça tipo minotauro, né? Bom, já dá para imaginar, né, que o sujeito ficou com cabeça de bicho, né, com chifre e tudo mais, né? Então ele deixou subir esse animal para a cabeça, assim. E daí ele ficou muito raivoso, irado. Então qual que é o outro nome dele? Ira. Então ira, raiva, aí evidentemente que entra na violência, que entra nas guerras, que entra no ódio, né? Mas é bom a gente entender quem que é esse cara. Por que ele ficou assim, se ele era um anjo antes? Anjo, arcanjo... Era um trono. Né? Eu falei antes, mas era outra hierarquia, né? Mas ele era um trono. Como é que o cara fica assim, né? Imagina. Então vamos lembrar as hierarquias, né? Anjo, arcanjo, principado, virtude, né? Depois potestade, dominações, trono. Olha onde o cara estava. De repente ele dá uma caída dessa aí, né? E vai parar numa lama dessa e vira o tal de Baal ou Baal. Como assim, né? Por que será? Bom, porque ele quer subir, né? O que vem depois do trono? Querubim, serafim, e aí acabou a história. Então ele fez isso. Então a gente não julga, não condena, não critica. A gente simplesmente aceita o desafio que foi proposto por Alfa e Ômega, né? Alfa sendo aqui, né, o representante ali, que vocês olham para aquela chave, essa chave branca representa a Alfa. Essa chave, por isso que elas estão penduradas aqui, ó. E essa chave preta aqui representa a Ômega. Todas as sessões instrutivas são coordenadas por Alfa e Ômega. Então, assim, na primeira montanha, a gente só tem uma percepção de quem é Alfa e Ômega. Na segunda montanha, Alfa e Ômega encarna em nós. Encarnar, fica dentro de nós, né? E olha que coisa interessante, né? Nos homens, né? Ômega vai se instalar no testículo esquerdo e Alfa no testículo direito. Vai aonde, gente? Aonde que ela vai? Alfa e Ômega? Na origem, na criação, na semente, entendeu? Então é por isso que se fala semeador, né? Então é esse que leva a palavra, é Alfa e Ômega levando a palavra. Por isso que se fala seminário, eu vou dar um seminário, né, assim? Vem de onde? Do sêmen. Então todos nós temos esse sêmen dentro de nós. E esse sêmen se torna verbo. E como é que estava na Bíblia? Ou como é que está na Bíblia, né? E o verbo é Deus, né? E com o verbo tudo se fez. Não é assim? Então no momento que o verbo começa a se manifestar, por meio de Alfa e Ômega, então ele se torna um verbo encarnado. Ou seja, pode ser para o homem ou para a mulher, tanto faz. Tá? É claro que na mulher vai espelhar, né? O alfa vai do outro lado, né? Nos ovários, tá? Lógico, né? A mulher não tem testículo, né? Vai no ovário. Então essa foi até engraçado mesmo. Então daí só vai espelhar do outro lado, né? Então você veja como que interessante, né? A divindade está lá onde? Nos órgãos criadores. Então Alfa e Ômega, por isso que Jesus fala, eu sou o Alfa e Ômega. Por que ele fala isso? Porque está lá, entendeu? Literalmente. Aonde? Nos testículos dele. Essas verdades são contundentes, né? Gente, esse efeito que eu causo mesmo, infelizmente, é isso aí.
Essas são as verdades da criação. E vocês não vão achar isso em outro lugar, porque ninguém sabe. Só sabe quem o tem encarnado. Entenderam? Só quem encarnou sabe. Se não encarnar, não sabe. E se uma pessoa fala do que não sabe, o que é? Um ignorante, ilustrado, um intelectual, um bobo alegre. Não é mesmo? Quantos bobo alegre tem no mundo? Um monte. O sujeito leu milhares de livros, tem uma biblioteca dentro do sujeito assim, né? Se você olha dentro do sujeito assim, é uma biblioteca assim, né? Mas o que ele sabe daquilo? De verdade? Nada, ele não tem nada encarnado. Entendeu? Então é muito melhor você se concentrar na sua autoobservação do que ler 1000 livros. Tudo bem, pode ler o meu, tá? Bom, pessoal, então a sessão ela teve esse caráter, né, de aqui os cuidados dos mundos, do nosso mundo, que a gente chama de mundano, né, que é os cuidados da nossa personalidade, das coisas, dos nossos afazeres domésticos aqui, das coisas nossas, e teve esse outro caráter, ou essa outra dimensão de atuação. Cabe a vocês, né, nas suas experiências, começarem a perceber essas outras dimensões também, sem deixar essa daqui. Você continua fazendo o seu processamento aqui e, de vez em quando, você dá uma olhadinha nas outras dimensões para saber o que está acontecendo. Tá? Nós estamos a serviço, nós, quando eu digo nós, é os íntimos que formam esse grupo que nós estamos trabalhando. Tá? Nós estamos a serviço, nesse momento, desse sistema solar, né, que é representado por Hélios e Vesta. Inclusive, Vesta é uma treinadora excelente. Ela, nossa, espetacular, sim, treina muito bem. Então, Hélios e Vesta estão nos requisitaram, né, a partir do momento que a gente fez o jejum, para fazer um trabalho aqui no sistema solar. Como você já sabe, eu estou falando isso para vocês há bastante tempo, a gente é da turma da limpeza, turma da faxina, né? A gente entrou, entendeu como que o sistema funciona, agora a gente está saindo, e conforme a gente vai saindo, o que acontece? A gente vai colaborando com o sistema, vai produzindo essa faxina. Então, nós já buscamos um elemento, né, porque o ser desse sistema, o sistema de Ors, que é representado pelo Micael, né, que é o que está no Sol, né, o gênio planetário do Sol, e pelo seu pai Hélios e pela sua mãe Vesta, né? Ele requisitou o nosso trabalho nos mundos superiores e nós estamos prestando esse serviço. O nosso sistema solar é conhecido até Plutão. Depois tem um cinturão ali, né, chamado de cinturão de Kuiper. E daí não dá para ver direito o que tem depois, mas pelas minhas investigações, isso é investigação minha, tá? Eu encontrei mais 2 planetas. Um chama Quiron e outro Nibiru. Quiron é um planeta jardim, assim. A hora que a gente entra lá é tipo uma floresta, assim, né? E daí eles guardam sementes, né? Então esse planeta ele é usado como uma base de sementes. Se caso houver algum problema em algum planeta, eles vão lá e pegam as sementes e terraformam aquele planeta novamente, né? Marca de Noé gigante. Isso, ele é desse tipo. E Nibiru é um planeta metálico, tipo Mercúrio, assim, né? Um planeta metálico. Tem uma população lá, que são os Anunnakis. E lá, nesse povo de Anunnaki, a gente foi buscar o Andromeleque. Depois, nós precisamos visitar, lá em São Paulo, isso foi lá em São Roque que aconteceu, nós precisamos visitar a lua Europa, uma lua de Júpiter, né, para trazer o Chavajote. Então você vê que o pessoal aqui do Sistema Solar requisitou a gente para fazer o quê? A limpeza da conjuração, né? Então estão querendo que a gente limpa a conjuração do Sistema Solar, né? Toda essa turma aí que é da conjuração, então a gente vai resgatar. Isso tudo porque o Sistema Solar quer, entendeu? Ascensionar. Então quando vem um mestre de fora, porque eu sou de fora, né? Nem dessa galáxia eu sou, né? Quando vem um mestre de fora, ele aproveita e, né, faz esse movimento interno. E agora a gente vai buscar cada um dos 7, ou seja, o Sistema Solar vai ascensionar. Assim como a Terra vai
Ascensionar. Então essas são coisas assim muito interessantes do processo da espiritualidade que pouca gente comenta. Raramente eu vejo mestres comentar essas coisas nos seus livros. Muito provavelmente isso deve ser uma particularidade nossa, né? Da nossa equipe. Entendeu? Então a nossa equipe tem essa característica. Aí você fala assim, nossa, mas espera aí, nós estamos trabalhando com o sistema solar? O sistema solar é um átomo. O sistema solar é só um átomo do todo. Então, e a galáxia, a Via Láctea? É uma célula. Então é isso que a gente precisa olhar, né? Então assim, se a gente está trabalhando para o lado de fora, está trabalhando para o lado de dentro. Então se vocês conseguirem, e é isso que a gente visualiza por conta da escola de mestres, se vocês conseguirem trabalhar dentro de vocês essa proposta, vocês começam a trabalhar fora também, porque o que é dentro é fora. E vocês passam a ser um colaborador para o sistema, para todo o sistema crescer. Então é isso que o mestre faz, ele serve. O mestre é um servo. Por isso que Jesus fala, né? O mais alto lá no céu é o mais humilde aqui na terra. Por quê? Porque para ser humilde, e para ser servo, precisa ser humilde. Né? Senão não serve nada. Né? Porque imagine a condição do ego. Né? Quer que alguém sirva a ele, né? Ele não quer servir, né? Então, se a gente for pensar ali, por exemplo, no egoísmo, né? Na inveja, na cobiça, no orgulho, etc., eles querem ser servidos. Não querem servir. E a proposta é justamente de servir. Então, se tornar mestre para quê? Então, assim, existe uma proposta, que a escola de mestre é tornar mestre. Mas para quê? Por que eu quero mestria? Para me tornar um servo. É isso. Então, quanto mais manso, melhor. Se for muito bravo, vira o Bael. Cabeça de touro. Entendeu? E daí, né, conversando lá, né, com o Micael e com Hélios e Vesta, né, que são o pai e a mãe dele, né, eu falei, vem cá, né, a gente vai resgatar o Bael, né, tá lá na lua de Titã, mas o que ele faz? Eu queria saber o que ele faz, né, pro sistema solar, né, porque, então, no momento que ele é resgatado, é igual a gente faz aqui, a gente não resgata um elemental e vira um serzinho de luz dentro de nós, uma virtude, né? Um anjo, um arcanjo, enfim, ele vira um ser de luz dentro de nós. Eu queria saber o que o Bael ia representar para o sistema solar. Né? Então o Bael, ele, Ba, né? El é a terminação de filho de Deus, né? Tipo de anjo, né? Gabriel, Rafael, Micael, né? Então eu falei, então o que é o Ba? Daí o ser me falou assim, é aquele que abre e fecha. Interessante. Abre e fecha o quê? Portais. Então o sistema solar vai estar habilitado a trabalhar com portais. Igual a gente faz aqui, né? A gente abre os portais. Isso é um treinamento dele, né? Treinamento do sistema solar. Olha que coisa interessante, né? Esses portais seriam como se fossem buracos de minhocas para a gente acessar outras galáxias, dimensões? Para a gente visitar outras linhas temporais, né? Outras dimensões. Porque assim, a gente tem o hábito, não? Olha que eu queria falar pouquinho, hein? Mas nós temos o hábito de entender a nossa existência como passado, presente e futuro, não é assim? É um péssimo hábito. Isso não é real. Mas a gente envelhece, tá? Isso é problema das células, que a gente intoxica elas, por isso que elas envelhecem. Mas não que isso é tempo. Na verdade, isso aqui que eu chamo de passado está agora. E esse aqui que eu chamo de futuro está agora também. É tudo agora. Daí dentro disso não é vida passada ou futuro, é vidas paralelas. Né? Isso. É por isso que o resgate funciona. Senão como que eu poderia fazer resgate? Não teria como mudar um fato passado. Tudo bem, se for um fato que está escrito no livro, o livro não vai mudar. Mas a minha verdade interior muda. Tá aí uma coisa muito interessante, que eu vi outro dia um sujeito falar sobre verdade e realidade. Vocês sabem a diferença? Eu concordei com ele. Na hora eu fiz uma análise, não, esse cara tá sabendo o que ele está falando. Então, nós temos a realidade e a verdade. A realidade é o fato. O fato em si não muda.
Então, por exemplo, você olha para um copo, tem metade de água. O copo e a água é uma coisa só. Copo, a água não vai mudar. Não importa quem está olhando para o copo e quem está olhando... Ele é um copo com metade de água. Pronto, só. Aí nós temos ali a visão do otimista. Olha, nós temos um copo de água, né, com metade de água. E nós temos a visão do pessimista. Pô, cadê a outra metade, né? São duas verdades para a mesma realidade, vocês concordam? Então, quer dizer que a realidade é o fato e a verdade é o que eu vejo do fato. A minha percepção do fato é que é minha verdade. Então, vamos supor que eu fiz lá, né, uma baita de uma caca lá na vida passada. E a minha verdade, eu tô falando da minha verdade, tá? E estabeleceu um processo kármico que agora eu preciso sofrer nessa vida. Mas será que isso precisa durar para sempre? E se eu mudar a minha verdade? Não é eu sou a verdade? Então eu volto lá naquele fato, revejo tudo, isso é o resgate. Limpo, o fato gerador não existe mais, portanto a consequência não existe mais. É simples assim. E as pessoas complicam isso, né? Por exemplo, teve uma vez, né, que uma pessoa fez o seguinte comentário. Acho que ela é da linha espírita. Onde já se viu 24 horas de jejum, você limpa karma? A pessoa fez esse comentário desse jeito, né? Karma é uma coisa que tem que durar. Tipo assim, tem que sofrer, né? Tem que passar várias e várias existências para cumprir o karma. Hã? Por quê? Mas onde que está a misericórdia nessa história? Então não tem nada disso não. Você estabeleceu um padrão de sofrimento, de autopunição, limpa isso aí. Acabou. Não precisa. Ah, mas é porque eu fui um mago negro. Foi, já era. Vira um mago branco agora. Entendeu? Não sofre não, porque lá era bom. Quando você... Na época do mago negro era bom também. E agora é bom também. Entendeu? Então não sofra. Sempre... Vocês viram que hoje tocou uma música muito legal, assim, que falava assim, tudo é a vontade do Pai? Vocês prestaram atenção, não? Muito linda essa música. E falava assim do masculino, do feminino. Muito linda essa música. Então, tudo é a vontade do Pai. Eu falei assim, mas peraí, então quer dizer que o meu Pai divino me encheu de ego? Não, essa foi a escolha sua. Entendeu? Você escolheu, nós escolhemos. Ninguém perguntou para o pai, ô pai, posso fazer? Foi lá e fez. Não é assim que o ego age? Ele vai lá e faz. Então, hoje também teve uma música que falava assim sobre Adão e Eva se reconciliam dentro de mim. Vocês viram essa música também? Também muito linda, né? Linda, linda essa música, né? Por que nós trouxemos essa música? Para vocês entenderem isso aí. Porque a gente estava lá na época do Adão e Eva. Na época lemuriana. E a gente fez o que a gente fez. E por que a gente fez? Porque a gente quis. Não tem vítima que não, viu? Tá? Fizemos, e estava gostosinho, e fizemos. Entendeu? Divertidinho, né? E é assim. Agora toca limpar. Né? Então, quando a gente entra nessas dimensões, principalmente na sexual, né, que Adão e Eva foi onde separou ali, né, o homem e a mulher, eles estavam juntinhos assim, dentro do mesmo corpo, era chamado de hermafrodita. Aí separou. Tá? Então, era uma alma, na verdade chamada de super-alma, nos mundos superiores é chamada de super-alma. Aí abriu, então daí virou uma masculina e uma feminina. E elas vivem querendo se encontrar. Essas são chamadas de almas gêmeas, né? Elas vivem querendo se encontrar. E a gente encontra, eu particularmente já encontrei. Né? Então a gente encontra a alma gêmea. Mas a gente encontra na hora que está para casar com ela, sabe? Porque nos mundos, aqui nos mundos inferiores, o mundo humano, a gente sabe que ela existe, mas não quer dizer que a gente vai estar próximo a ela, assim, como se fosse homem e mulher, tá? Não é assim não.
Pode acontecer, pode não acontecer, né? Depende muito da situação. Mas na maioria das vezes não acontece. Então, se por acaso a gente encontra, né, aí vai ter o casamento lá nos mundos superiores. Mas esse casamento, ele só acontece na segunda montanha. Tá? Então, na primeira montanha, é a montanha do mestre, tá? Recebe o cajado, tal, já virou mestre, tal, mas ainda não fez o casamento, despertou a alma humana, tá? Mas ainda não fez o casamento com a alma divina. Aí, quando cumpre a segunda montanha, que daí é uma bela de uma jornada, né, que vai além, aí sim tem o casamento da alma humana com a alma divina. Porque o íntimo que nós somos tem duas almas, uma humana e uma divina. A alma divina, ela fica lá nos mundos superiores se divertindo, não tem problema de nada, zero problema. Agora nós aqui, né, almas humanas, a gente vive no perrengue aqui, né? É boleto para pagar, essas coisas todas, né? Bom, pessoal, então, um pouquinho de clareza, né, em relação a essa experiência de hoje. Na morte e ressurreição, então, quem morreu ali foi no coletivo, cada um fez a sua eliminação, mas nos mundos superiores, né, para vocês terem essa consciência, quem morreu foi esse personagem chamado Baal. Baal ou Baal, né, é a mesma, tá? Ou cabeça de Minotauro, enfim. Foi representado de muitas formas. E com isso, o sistema solar, então, abre a capacidade de trabalhar com portais, elimina-se a ira, né? Então, esse elemento ira, né, no sistema solar, ele se extinguiu, né, eliminou. É claro que as consequências vão aos poucos, né? Porque você mexe numa estrutura, até chegar aqui embaixo, demora um pouquinho. Mas isso a gente vai perceber ao longo dos séculos, né? Que as próximas gerações não vão ser tão bélicas quanto essa geração nossa. Que a nossa raça ária, ou ariana, né? Ela é muito bélica. Ela todinha foi formatada por esse elemento chamado ira. A anterior, a raça Atlante, não era desse jeito. Eles não eram bélicos. Eles tinham armas, mas não desse jeito igual a gente tem, né? De um matar o outro, assim. Os Atlantes não se matavam, né? Os arianos, né? Eles se matam, assim. E os lemurianos menos ainda. Mas cada um tinha o seu ponto fraco. Lemúrio, o ponto fraco foi sexo. Atlântida, ponto fraco foi orgulho. E a raça ária, ponto fraco, a ira. Então, esses três generais que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Porque nós somos, nesse momento, arianos, mas nós fomos Atlante antes, e depois, antes fomos lemurianos. Então, o lemuriano está dentro de nós, o Atlante está dentro de nós, tá? E todos esses arquivos estão dentro de nós. E a gente precisa lidar com todos eles. Tá? Nessa classificação, então, o Baal recebe, né, a classificação do elemento da ira, o Chavajote do orgulho. Tá? Pelo menos para mim foi assim, não sei se para você também, mas a ira do quê, né? Para mim se apresenta como uma ira da própria energia sexual, da energia da criação. Justamente. Do próprio sexo em si. E aí a partir disso surge toda a discórdia, toda a separação. Isso, então assim, eu também fui investigar, né? Por que ele era desse jeito, né? Então é uma revolta. Isso, o Baal, ele se revoltou contra a energia da criação. Então ele se revolta contra o sexo. Então o ódio ao sexo, né? Ele foi criado por essa energia também. Então no momento que lá, né, nas investigações que eu fiz, tem todo tipo de uso da energia sexual das formas mais, assim, desgraçadas possível, vamos usar esse termo, né, sem graça, desgraçado, né, ruins, perdidos, assim, né. Então, ali tem o sexo não consentido, tem que é o estupro, né, e daí tem sexo com animais, enfim, tem todo tipo de coisa, todo tipo de coisa nesse personagem aí que a gente está tratando. Então, aí você vê que aí nasce a ira. Então, a ira, ela nasce de ir contra o amor. Então, contra a chama rosa, né, da chama trina.
Então, quando vai contra isso, nasce a ira. Né? E a ira, então, ela faz oposição ao amor. Então, quando a gente ensina alquimia, então nós estamos ensinando o amor. E necessariamente é o amor que vai eliminar essa questão da ira. Tá? Então, fica aí para vocês essas informações que vêm dos mundos superiores, né? E vocês podem fazer uma pergunta se vocês quiserem. Né? Eu achei que ia falar pouquinho, mas acabei falando bastante. Fiquem à vontade de fazer perguntas, né? Às vezes essas coisas que eu falo pode ser um pouco alto assim para os iniciantes, né? Gente que já está me escutando há bastante tempo fala, não, tá tudo certo, né? Mas, né? Mas quem está chegando agora, de repente tem perguntas e fala assim, mas, né? O que isso significa? Né? Para onde que isso vai? Né? Então é isso, pessoal. Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, valeu. Muito obrigado por me escutarem.